Nós vamos com uma palavra, porque a palavra de Deus funciona assim. Às vezes a pessoa está, pastor, eu já estou muitos anos tentando alcançar uma bênção, um milagre, e aquilo ali, nossa, parece que não sai da minha vida, ou as coisas não mudam, não melhoram, sei lá. Sabe, às vezes você está feliz em várias áreas da sua vida, mas tem uma área que não está legal, pois só essa aqui, é como o pai do jovem lunático, né? Ele falou assim, Senhor, ajuda-me. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Não parece contraditório? Eu creio, a minha ajuda na minha incredulidade. Por quê? Porque ele cria, ele é até acreditava em Jesus, senão ele não estaria ali. Entendeu? Mas tinha uma área da vida dele, que era a área da libertação do filho dele, que naquela área ele não estava mais conseguindo crer. Por quê? Porque aquilo ali era desde a infância. Tem coisas que já pastor tantos anos, mas tantos anos, que aquilo ali eu já não consigo mais crer. Até creio em Deus. Creio, Deus me abençoe até outras áreas, mas aquela ali parece que aquilo nunca vai mudar. Você está entendendo? Então, deixa eu te explicar uma coisa. O segredo com Deus, que não é mais segredo, é a gente ouvir a palavra. Por quê? A palavra de Deus, ela ou vai acrescentar em você uma fé, ou ela vai aumentar a sua fé. Que às vezes você crê, igual o pai do jovem lunático, mas não o suficiente ainda para acontecer aquele milagre. Porque Deus, ele não é mau. Deus, ele não é ruim. Deus, ele não tem uma rixa contra você. Nada disso, gente. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepções de pessoa. É a vontade de Deus que todos os homens se salvem. Homem tanto faz, né? É a vontade de Deus que todos sejam curados. Ah, mas pastor, como é que a senhora sabe? É tão fácil, gente. É só você meditar na Bíblia. A palavra de Deus diz assim, que Deus, ele, Jesus de Nazaré, ele foi por todo mundo pregando o Evangelho, libertando os cativos e curando os enfermos. Não é isso? A Bíblia fala isso. Lá no livro de João, Jesus falou o seguinte: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus andava curando, libertando, salvando, pregando o Evangelho, e ele não fazia a vontade dele, mas a vontade de Deus, então significa que é a vontade de Deus que todos tenham saúde, que todos sejam libertos. Você está entendendo? Porque é isso que Jesus fazia, não é a vontade do Pai? Então, gente, o Evangelho de Cristo não é o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, não. As pessoas estão criando um Evangelho de derrota, de fracasso. Ah, mas é assim mesmo. É que cada um tem uma luta, tem que carregar uma coisa. E você fica carregando um montão de troços nas tuas costas, igual aquele bichinho que leva aquele, acho que é caracol, né? Aquela casinha nas costas, mas você está levando aquilo sem necessidade. Por falta, simplesmente, do conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque faltou o quê? O conhecimento, gente. Se você entender a verdade, você vai ver que não é assim que o Evangelho funciona, daquele jeito de derrota que você está vendo. Ah, pastora, mas a Bíblia fala que não tereis aflição, mas esse tipo de aflição não é o que você está pensando. Não é doença, não é sua vida ser destruída, sua família toda ser fracassada, você e sua família ter um maior desespero, maior contenda dentro de casa. Não é isso, não é nada disso. Deus chamou a gente para paz. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa. Ele disse: pelas feridas de Jesus, você já foi salvo. Se Jesus te chamou para paz,
Então, acho que ele ia chamar você para você ficar sofrendo todo dia doente. Então, isso não é paz. Que paz é essa? Cheio de problema, tribulado, não é isso que Deus te chamou. Entendeu? Quando ele fala que no mundo você teria assim, umas afliçõezinhas, é um tipo de coisa que Jesus passou. Como você é uma pessoa de Deus, em vez de quando sempre vai ter alguém, não é todo mundo não, mas de vez em quando sempre vai ter alguém para falar mal de você. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, não importa o que você faça. Porque Jesus, ele tinha um pecado, mas era todo mundo que gostava dele. Não era todo mundo que gostava de Jesus. Mesmo sem ele ter pecado, ele não foi perseguido, não foi caluniado. Ele não foi tentado. Então essas coisas, nós como cristãos, nós passamos sim, injustiça. Às vezes você faz, no final você não presta. Entendeu? Essas coisas nós passamos. Aí ele falou, não tereis aflição, mas até isso você tem que ter sabedoria. Para não deixar entrar mágoa, ódio no seu coração, para não sujar você, porque a nossa luta não é carne e sangue. Ora lá e prega na mão de Deus. Entendeu? Tentação. Se você está vivo, enquanto você estiver vivo, de vez em quando você vai ser tentado. Não existe isso. Entendeu? Agora eu estou com Jesus, não era para acontecer nada de tentação. Como não? Você está vivo. Quando você estiver vivo, o inimigo ele sempre vai tentar resgatar você de volta. Você tem que entender isso. Ele não vai desistir. Quando você viver, agora, o dia que você for embora, ele não pode mais fazer mais nada. Mas quando você estiver na terra, ele sempre vai ter aquela esperançazinha de ter você de volta. Aí ele vai, de vez em quando, ele vai tentar você. Entendeu? Tentar fazer você desistir. Tentar fazer você parar de orar. A porcaria, isso não adianta mais orar mais não. Entendeu? E outras coisas. Entendeu? Vai tentar jogar você contra alguém, vai criar uma raiva no seu coração. Você ficar com raiva, vai acabar atrapalhando sua intimidade com Deus. Entendeu? Sim ou não? Ele vai tentar você. Essas coisas que cristão passam. Agora você dizer que você está doente, porque Deus está permitindo, irmão, Deus não quer isso para você. Você está entendendo tudo errado. Você precisa ouvir mais e entender mais para você se livrar do seu problema. Entendeu? Lá no livro de Romanos 10, 17, vamos lá. Que já não é mais um segredo, mas a gente vai ter que aprender aqui com Jesus. Romanos 10, 17. Ana Maria estava passeando, mas está aí, não, Dona Maria? Oi? É? Acharam aí, pessoal? 10, 17? Tu viu o vestido ali, Aninha? Pegou? 10, 17. Acharam aí? Tudo bem, Anderson? Na paz? Gui também? Mais águiazinha aí espalhada no meio do grupo. A mamãe águia está lá atrás. Então, Romanos 10, capítulo 17. É isso? Está escrito assim, ó. De sorte, que a fé é pelo quê, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui? Você tem que ter paciência, você tem que ir lá comigo e parando, para você entender. A fé, pastora, nós temos que orar pelo amor de Jesus Cristo. Ora, a oração é a tua ligação com Deus. Tudo que ligar
ligar na terra, será ligado no céu. O que desligar na terra, será desligado no céu. Você tem que ter comunhão com Deus, diálogo com Deus. Oração é um diálogo com Deus. Mas a fé não vem quando você ora. Escuta, preste atenção nisso, pessoal. A fé não vem quando você ora. A fé não vem só quando você se consagra. Pastora, eu devo adorar a Deus? Sim. Deus habita no meio do louvor. Adoração, né? Sacrifícios de louvores a Deus. A gente tem que oferecer. Inclusive, é muito bom você adorar a Deus. Mas a fé também não vem quando você adora. A fé vem quando você faz jejum? Também não. A fé, ela só vem quando você ouve. Entendeu? Por isso que Jesus deu uma ordem aos discípulos dele. Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Por que Jesus mandou pregar o Evangelho? Vá lá e prega para o pessoal ter fé. A fé vem quando você... É bom você ler a Bíblia, estudar um pouquinho a Bíblia em casa? Sim, é bom, eu faço isso, mas a fé não vem por isso. A fé só vem quando você ouve. Entendeu? Se você não ouvir a palavra, você vai ter uma fé, mas não a que Deus precisa para operar. Você vai ter uma fé intelectual. É uma fé daqui, da tua cabeça. É um tipo de impulso, de pensamento positivo. É uma empolgação que você tem, sabe? É uma fé intelectual na sua mente. Você acredita que aquilo ali vai acontecer, mas é como se fosse assim, uma plantinha que não tem raiz. Entendeu? A fé intelectual é uma plantinha que não tem raiz. Começou a ver as coisas, porque a verdadeira fé, ela ultrapassa a nossa visão física. Ela ultrapassa a nossa visão física. Ela é além das circunstâncias, é além do que você vê. É crer além do que você vê. Então, quando você tem uma fé intelectual, essa fé não tem raiz. Daqui a pouco você começa a ver as coisas esquisitas, aquilo ali, não vai não. Mesma coisa assim, você faz uma oração, não, mas Jesus já me deu saúde, essa é uma empolgação, entendeu? Senhor, o Senhor já me deu saúde, tal, sai, tal. Não, Jesus já me deu saúde, isso vai sumir, tal. Daqui a pouco não some, você sabia que não tinha jeito mesmo. Porque a sua fé é intelectual, ela não tem raiz. Entendeu? É uma empolgação, isso é da tua mente, não é do coração. E a fé que Deus precisa para operar na minha vida e na sua vida, não pode ser intelectual, tem que ser a genuína, a fé verdadeira, que vem do coração. Como a Bíblia diz, com o coração se crê e com a boca se confessa. Com o coração se crê. A gente tem que crer com o coração, não é a nossa mente. Se você não ouvir a palavra de Deus, você vai ter uma fé intelectual, que se chama mais ou menos de religiosidade. Você está na guerra, aleluia, hoje vai acontecer. Mas é só uma empolgação, não é no seu coração. A verdadeira fé, ela não é um eu acho, talvez, ela é uma convicção, ela é uma certeza. A Bíblia fala bem claro, a fé é o firme fundamento, firme, é uma balança, firme. Você pode estar olhando as circunstâncias do jeito que for, você sabe que vai acontecer, como você não sabe. Você não está vendo nada, mas você sabe que Deus vai agir. A fé é o firme fundamento, é uma coisa firme. Firme fundamento das coisas que você espera, né? E a certeza, que é uma convicção daquilo que você ainda não viu, é uma certeza. E essa certeza, ela não vem quando você ora, quando você lê a Bíblia, você adora.
Não vem dessas coisas, pessoal. Ela só vem, essa certeza é colocada no seu coração quando você ouve a palavra de Deus. Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Quando você ouve a palavra, Jesus Cristo está entrando dentro de você, pelo teu ouvido. É Ele que coloca essa certeza no seu coração. Fé. Entendeu? Você ouve e passa a entender. Poxa, espera aí. Então, no meu caso, tem jeito sim. Eu vou conseguir. Então, mas nasce uma certeza tão grande no seu coração que nada consegue tirar da sua cabeça que aquilo que Deus falou vai acontecer, que aquilo que você pediu vai acontecer. Pode vir quem for. Lembra quando Jairo foi chamar Jesus para ressuscitar, para curar a filha dele? Que veio o príncipe da sinagoga e falou para ele: ah, Jairo, deixa de lado, sua filha já morreu já. Para quem fadar mais o mestre? Jesus falou para ele o seguinte: não temas, crê somente. E ele ficou naquela palavra. Depois riram da cara dele. Ah, mas você vai ficar nessa, a menina já morreu. Mas nada tirava da mente dele que Deus ia operar, Deus ia fazer alguma coisa nele. Era uma convicção, você está entendendo? Você está certo de que aquilo vai acontecer. Como você não sabe, mas sabe que vai. Então, se a gente não ouvir a palavra, a gente não vai ter essa fé. E o que está acontecendo? Ainda não aconteceu por falta de fé. Não é que Deus não gosta de você. Já pensou? Tanta pessoa no mundo, Deus tem uma implicância logo contigo. Não, você eu não curo, não adianta. Entendeu? Ou então nem adianta, sai daqui. Você eu não prospero de jeito nenhum. Irmão, mas Deus não tem nada contra você. O negócio é que você tem que crer. Jesus falou bem claro, tudo é possível ao que crer. Se eu não creio, eu não posso fazer nada. Gente, a fé, o eu crer, é a mesma coisa que seja o combustível do cristão. O carro, ele vai até onde o combustível tem. Não dá mais, acabou. Tu lembra, irmão, que você enfiou a mangueira ali, não tá meio sequinho? Aí chegou ali naquele sinal ali na luz de dentro, o carro começou a engasgar. Aí eu falei, eu lembrei da mangueirinha seca. Falei, já era. O bichinho não vai querer ir mais não. Aí eu peguei aquela estrada ali da luz de dentro, que estava até naquele sinal na casa de quem vai para casa do meu pai. Ah, irmão, dei uma esticada ali, só parei lá no posto. Eu vou esticar daqui rápido, para não acabar no meio do caminho. Porque senão ia ficar perto. Acabou o combustível, acabou, ele parou, não vai mais a lugar nenhum. Irmão, não adianta você empurrar, chamar mecânico, não adianta. O cara vai falar, vai ser combustível, não anda mais. Só se abastecer. A mesma coisa somos nós para a gente ser abençoado, os milagres acontecer, a gente precisa ter fé. Fé é o combustível do cristão. Isso que a Bíblia diz, olha, sem fé é impossível. Poxa, não sabe o que é impossível? Nada do que você fizer vai adiantar se você não tiver fé. É impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e é galardoador. Recompensa aqueles que os buscam. Então, a fé, ela é por isso que a Bíblia diz que a fé ela é o firme. Pastor, o que significa o firme fundamento? Gente, a pessoa que trabalha com casa, já construiu uma casa, sabe disso. Tudo começa por onde? Pelo alicerce. A fé é o alicerce. Se não tiver fé, não adianta construir uma casa toda sem alicerce, sem coluna, sem nada, ele não vai muito longe. Vocês estão entendendo assim? Então, por isso que a igreja, pastor, qual é a melhor igreja do mundo? E outro dia eu preguei uma mensagem sobre isso lá nos Atos, não sei se vocês viram. Não existe melhor igreja do mundo. Primeiro que a igreja somos nós. Isso aqui que a gente está parado aqui é um lugar onde a gente se congrega. É um local onde nós se reunimos
para não ficar na chuva, no sol, para ouvir a palavra. A igreja somos nós. Mas o local onde se é pregada a palavra, irmão, pode ter louvor, pode ter adoração, tem que ter oração, mas se faltar a palavra, faltou Jesus. E se faltar Jesus, vai faltar fé. E se faltar fé, ora, sem fé, nada vai fazer. Você fica ali, daqui a pouco você está chateado na vida, não acredita mais em nada, porque está faltando a palavra. Glória a Deus, principal, essencial. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é aquela pedra principal, entendeu? Ele é o principal de tudo, ele é a licença, palavra. Se não tiver palavra, falta fé, falta tudo aí. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. De sorte que a fé vem pelo ouvir, não é isso? De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Não é isso? De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Vamos dar uma paradinha aqui de novo para a gente entender, gente. A fé vem pelo você ouvir a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus, não pode ser a palavra de homem. Pastor, como assim? Eu tenho que abrir a Bíblia, gente. Eu tenho que pregar a Bíblia. Jesus mandou pregar o quê? O Evangelho, a palavra. Eu não posso chegar aqui e começar a inventar um montão de coisa. Olha, eis que Deus mandou te dizer isso, mais aquilo outro, mas eu abri a Bíblia, eu preguei para você. Então não é palavra de Deus, é palavra minha. A minha palavra não vai fazer nada na sua vida. A minha palavra é apenas uma opinião minha. Eu podia pregar uma opinião minha para você. O que eu acho da sua vida? Podia pregar uma opinião, o que eu acho da sua vida? O que eu acho que vai resolver a sua vida? Mas a minha opinião não vai te ajudar em nada. Mas a palavra de Deus vai. Você entendeu? Porque tem isso também. Mas, pastora, existe outro tipo de pregação? Claro, irmão. Existe pregação de derrota. Existe pregação de bem. Existe vários tipos de pregação. Mas você tem que ouvir a palavra de Deus. É isso que liberta. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Lá no livro de Lucas, acho que é 8:17, vamos lá, vamos ver. Não adianta eu ficar aqui, irmão, cheio de historinha para você. Entendeu? Eu te conto uma história bonita da minha bisavó, uma parábola linda que eu escutei lá não sei de onde, em 1900 fraldinha, quando eu era criança. E não é isso, não vai mudar nada na sua vida. Entendeu? Mas se você ouvir a palavra de Deus aí, dentro dessa palavra, se você for uma pessoa boa de entender, Deus vai falar com você. Aí falando com você, você entendeu, colocou em prática, o seu milagre é inevitável. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Dentro da palavra que é pregada na igreja, Deus está falando alguma coisa com você em particular naquela palavra. Uma coisa que vai te chamar muita atenção. Poxa, isso aí é comigo. Seja para você fazer, de repente você não está fazendo. Seja para você orar, seja para você ouvir mais a palavra, seja para você se aproximar mais de Deus. Ele fala uma coisa no teu coração, seja para você vigiar com certas amizades. Às vezes Deus te dá as maus conversações, corrompem com os costumes, cuidado com as amizades erradas. Tem pessoas que te aproximam de Jesus, como aqueles amigos que aproximou aquele paralítico, né? O homem saiu de lá andando, mas tem pessoas que afastam você de Jesus. Entendeu? Você tem que ter cuidado, e afasta você das suas bênçãos. As maus conversações com o mundo.
Então, às vezes Deus fala sobre isso, às vezes Deus fala para você se consertar com Ele, né? Hoje, se você andou fazendo errado, pela palavra você entende que você estava errado. Ixi, eu estava fazendo isso, estava errado. Aí o que você faz? Se conserta com Deus. Se você pega uma rua em contramão, você descobre que está na contramão. O que você vai fazer? Volta. Outro dia aconteceu isso comigo. Eu entrei na rua, estava andando assim, eu descobri que vi que eu estava na contramão. Assim que eu percebi, eu voltei. Você está entendendo? Ela vai insistir você ir na contramão de qualquer jeito. Vai dar ruim. Entendeu? Não, eu vou voltar. Então, tudo isso, Jesus fala com você pela palavra. Glória a Deus. Para você crer mais. Aí aquilo que mais te chamou a atenção, você ouviu a palavra toda, mas tem uma parte dela que mais te chamou a atenção. Você vai para casa, aquilo ali fica martelando na tua cabeça. Não que você esqueceu de tudo, mas aquilo ali que você ouviu, aquele trechozinho daquela palavra, aquilo ali marcou você, que não sai, você não consegue esquecer aquilo ali. Vira e mexe, você lembra daquilo ali. É porque aquela parte foi o que Deus falou com você. Se você não entendeu o que Deus disse naquela parte, aquilo está na tua cabeça, o que você vai fazer? Senhor, me ajuda a entender melhor isso. Eu ouvi que Deus falou comigo. Eu preciso entender para não colocar em prática. Deus vai te ajudar a você entender. Você vai colocar em prática e o seu milagre vai acontecer. Glória a Deus. Você só não pode se esquecer de colocar em prática. E a igreja, que você vem para cá, Deus já vai falar para você o que você tem que fazer. Ele está fazendo a parte dele, agora você vai ter que fazer a sua. Como, por exemplo, Naamã, ele tinha uma lepra. E a lepra dele era terrível. E ele foi procurar lá uma pessoa de Deus. E Deus usou o profeta, que é o porta-voz de Deus, para falar para ele o que ele tinha que fazer para se livrar daquela lepra. Deus usou o profeta e fez a parte dele. Vai lá e lava 7 vezes. O Naamã saiu dali. Agora, era a parte de quem? Do Naamã. Ele foi, obedeceu. No começo ele não queria não, mas depois ele mudou de ideia, obedeceu e foi curado. Então você vem na igreja, Deus já está usando o pastor, está usando a pastora, fazendo a parte dele, é falar para você dentro da palavra o que você tem que fazer. E aí você vai sair daqui e você vai fazer o que Deus falou. E aí? Aí Deus vai operar um milagre na sua vida. É assim que funciona. É assim que eu ando com Deus há muitos anos. Entendeu? Eu ouço lá o que Deus usa o meu pastor para falar. Aquilo que Deus falou comigo através daquela palavra. Eu oro, peço-me força a Deus, Senhor, me ajuda a fazer isso aqui. Aí, daqui a pouco o milagre, meu milagre acontece. Porque eu ouvi, orei, coloquei em prática. Ouvi. Se não ouvisse, como é que eu vou colocar em prática se eu não ouvir? E eu vivo desse jeito, gente, há anos. E eu já alcancei muito milagre de Deus, mesmo sem obedecer, mas eu alcancei muito milagre assim. Até hoje. Até hoje, eu escuto lá o que o pastor falou, aquilo que Deus falou comigo lá. Se é para me consertar, eu procuro me consertar. Se é para me orar mais, eu procuro orar mais. Entendeu? Se é para me mudar alguma coisa errada que está aí, eu começo a pedir força a Deus para mudar aquilo ali. E daqui a pouco as coisas vão acontecendo. Né? Meu pastor sempre falou para mim, Fabiano, quando você faz a vontade de Deus, Deus faz a sua. Amém? Glória a Deus. Então lá no livro, não é Lucas, desculpa gente, não é Lucas 8 não, é Lucas 6. Lucas 6, versículo 17. E assim a gente vai vencendo, a gente só não pode ficar duvidando, entendeu? Tem que crer. Glória a Deus, tudo é possível ao que crer. Então lá no
Lucas 6, versículo 17. Olha o que está escrito aí, pessoal. E descendo com eles, parou num lugar plano, é isso? E também grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais, olha só, pessoal, presta atenção, os quais tinham vindo para quê, pessoal? Para ouvir, não é isso? E serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. Vamos dar uma paradinha aqui? O que eles fazem? De repente você está pensando, ah, meu Deus, quem dera que Jesus estivesse aqui pessoalmente, eu ia lá, abraçava ele, ficava curado na hora. Talvez não. Ué, como assim? Irmão, tudo é possível ao que crê. Jesus chegou numa cidade que ali ele não podia fazer obras maravilhosas, por causa da incredulidade do povo. Apenas curam uns poucos enfermos. O Jesus físico que andava naquela época aqui, não é diferente do Jesus espiritual, gente. Você não está entendendo. Jesus, ele está no nosso meio, tanto quanto ele está no físico. Ele disse, aonde há 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Mesmo o Espírito Santo de Deus está sobre a terra, ele está aqui no nosso meio. O Espírito Santo está conosco. Ele falou, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, para que ele esteja connosco. E ele estará contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, o poder de Deus, a virtude de Deus para curar, está conosco. Está aqui no nosso meio. Mas, pastor, por que não acontece? Aí você tem que entender que a sua fé é a sua fé. Você precisa ouvir um pouquinho mais para fortalecer mais a sua fé. Você está entendendo? E tem gente que não tem muita paciência de ouvir para fortalecer a fé, não. Tem gente que ou acontece agora ou não acontece lá. Não é assim. Lá na igreja, no Pastor Mota, quando eu entrei lá, que eu era obreira, tinha uma mulher que ela usava boleta. E ela usava 2 boletas, ela não conseguia ficar em pé sem boleta. A perna dela, não sei se era 1 ou 2, era torta, curvada assim. Ela não conseguia ficar em pé. E essa mulher, eu lembro, que engraçado, quando a pessoa quer vencer, não tem jeito. A pessoa está decidida a vencer, ela luta. Às vezes eu chegava lá na igreja, era de manhã, de tarde, era obreira, eu estava bebendo água, ela não bebia doce. Ela chegava com aquelas moletas, ela vinha andando da casa dela de boleta. Às vezes no sol quente ela chegava lá, tem que ver como é que ela chegava lá. Com as 2 moletas toda suada. Eu falo, cara, essa mulher está disposta a vencer mesmo. Ela vem andando com essas moletas no sol. E ela chegava lá toda suada, cansada. E Paulo ouvia a palavra. E essa mulher, de vez em quando o pastor orava e tal. Outra gente era curada, ela não. Aí teve até algumas vezes que o pastor chamou lá e tal. E aí ela ficou muito tempo na igreja. Não sei se foi quase 1 ano, ou mais de 1 ano, não sei. Mas só que ela, fiel, tá? Todo culto ela estava lá. Todo culto ela estava lá. Camoleta. Era o maior sacrifício para ela andar, gente. Ela chegava lá toda suada, cansada. A gente percebia que era uma luta para ela andar, entendeu? O esforço que ela fazia, aquela muleta ficava. Falei, gente, essa mulher quer vencer. E ela ficou lá, não sei se foi 1 ano, 1 ano e pouco. Bastante tempo a mulher. E o pastor orava, nada dela ser curada. Outras pessoas eram curadas, ela não. Aí um dia ela perguntou ao pastor, pastor, eu vejo tantas pessoas sendo curadas e tal. E eu? Aí o pastor falou para ela, irmã, continua vindo, seja perseverante, vai chegar a sua hora.
Deus está fortalecendo a sua fé para subir no termômetrozinho. Vamos chegar no grau que Ele precisa para operar um milagre na sua vida. E ela continuou indo. Ela ficou lá bastante tempo. E quando foi um dia, o pastor estava lá fazendo a oração e tal. Chamou o pessoal lá na frente, ela foi. E aí o pastor orou, falou para ela, irmã, porque o pastor já tinha feito isso antes. Às vezes o pastor falava, ó, anda sem amuleto, mas ela tinha medo, ela não conseguia, entendeu? Mas nesse dia, como o pastor falou, foi um dia que a fé dela atingiu aonde precisava. Não é muito grande não, é do tamanhozinho de um grão de mostarda, mas ainda não tinha o tamanhozinho de um grão de mostarda. No dia que atingiu, o pastor falou, irmão, agora deixa a muleta ali. O que pensa na muleta? A mulher largou a muleta lá. Começou a andar para lá, para cá, para lá, para cá. A irmã foi curada. As pernas da irmã que era torta ficou certinha. Eu estava lá, eu vi ela lá em cima contando testemunho. Ela parou de usar muleta. Eu fui até no jantar de casais com meu esposo, quando estava vivo. Ela estava lá no jantar de casais com o marido dela. Ela até emagreceu bastante. Eu não sei se por causa da muleta ela não podia caminhar direito. Ela passou a fazer caminhada, tudo. Ela até emagreceu, essa mulher. Ela estava lá com o marido dela toda feliz, sem a muleta que eu usava anos. E ela não podia nem sonhar em largar a muleta antes, porque ela conversou comigo. Eu falei assim, irmão, mas o pastor fala para tu largar a muleta. Eu era obreira, eu era curiosa, não queria saber. Então ele fala para tu largar a muleta. Você não larga por quê? Você tem medo? Fala, tem medo de largar a muleta? Ela não. Quando eu ameaço a largar a muleta, tá vendo essa aqui, essa parte aqui da perna? É uma dor terrível, parece que eu vou morrer. Eu não consigo, parece que está quebrando meus ossos todos, não consigo. Só eu tentar forçar a perna no chão, isso aqui tudo meu dói. Eu não consigo largar por causa disso. Mas ela foi bem. Ela insistiu, ela persistiu e foi bem. Você está entendendo? Ah, mas se eu estivesse lá, pastor, eu também seria liberto. Não. A palavra que é pregada lá é a mesma palavra que é pregada aqui. E pelas feridas de Jesus, todos nós já fomos sarados, curados. Você só precisa entender isso. Mas, pastor, eu já entendi. Aí você tem que ver se você entendeu com o coração ou se você entendeu com a sua mente intelectual. Porque quando eu era obreira, eu já estava 1 ano na igreja. Não, antes de eu ser obreira, eu entrei para a igreja, eu já estava há muito tempo na igreja. Depois Jesus me levantou lá, usou o pastor para me levantar como obreira. E eu pregava para as pessoas, não dentro da igreja, porque não é certo você pregar dentro da igreja se tem um pastor dentro da igreja. Pelo amor de Deus, o pastor acabou de pregar, você me pregando dentro da igreja. E o pessoal já ouviu falar. Mas às vezes eu aconselhava pessoas a fazer visita fora da igreja. E aí eu orava por pessoas. Falava, Jesus Cristo já te deu saúde. Eu já tinha essa frase decorada na minha mente. Porque verdadeiramente, o Senhor já tomou sobre ti a nossa enfermidade, as nossas dores, as suas feridas já foram saradas. Ok. Eu saía falando assim, ó, uma tagarela com todo mundo. Eu sabia isso de cor. Eu fiquei 1 ano na igreja, 1 ano. E eu sabia disso. Eu fiquei 1 ano na igreja, eu falava, eu repetia para os outros, eu via os outros doentes, pelas feridas de Jesus, Jesus já te deu saúde, você já foi sarado. Só que lá em casa, quando alguém ficava doente, eu lembro que uma vez,
Eu cheguei perto da Yasmin, a Yasmin era bebê, a Yasmin estava ardendo de febre. As feridas de Jesus já foram saradas. Fui lá, fiz uma oração por ela e tal, repreendi. Aí botei a mão nela, passou uns 40 minutos, botei a mão nela lá queimando de febre. Parecia que estava mais febre do que estava. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, essa criança está muito quente. Aí já comecei a botar pano. Pega um remédio, pega mais não sei o que. E eu entrei em coma. Não dá remédio. Se não passar, eu vou ter que levar ela. Não estou falando você não tomar remédio, não, tá? Estou falando que a minha fé era um pouco fraquinha. Eu sabia que Jesus já tinha levado as doenças, mas eu não vivia ainda aquilo. Eu sabia, só não tinha entendido com o coração. Tem coisas que você sabe, na tua mente você já decorou, mas você não entendeu ainda com o coração aquilo ali. Eu sabia, mas não tinha entendido no meu coração. Eu tentava, né, a sorte, como o pastor disse, como fosse jogar na loteria. Eu vou orar, né, para ver se o que acontece. Se passar, passou. Entendeu? Não era aquela coisa certa. A fé, ela não é isso, gente. A fé não é um eu acho, vou tentar a sorte, não. A fé, ela é uma certeza. Ela é uma convicção que nasce no seu coração quando você ouve a palavra de Deus. Nasce aquela certeza de que é uma certeza que nada vai impedir que aquilo que você está orando aconteça. Isso é fé. Mas eu não tinha essa fé. Eu falava uma tagarela para todo mundo dentro da devoção. Vai botar isso na prática. Não funcionava. Aí eu comecei pastor fica falando que Jesus já levou nossas doenças. O troço fica ali, atacando. Já mandei sair. Já expulsei, o negócio não sai. Pastor, o que estava acontecendo? A minha fé não estava firme. E o inimigo, ele conhece quando você está crendo mesmo ou não. Se você duvidar, se você falar com dúvida, aquele mal não sai. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos, quando foi expulsar um espírito, um jovem lunático, eles não conseguiram. E eles expulsaram demônios. Mas aquele ali, eles não conseguiram expulsar. Era um ataque de epilepsia que aquele menino tinha. Ele tinha ataque epilético. E os discípulos não conseguiram expulsar. Depois eles chegaram em particular e perguntaram, por que a gente não conseguiu expulsar? Se a gente já expulsou vários demônios. E Jesus falou para ele, por causa da vossa pequena fé. Vocês não creram o suficiente. E esta casta de demônios só sai com oração e jejum. Tem tipos de coisa que você tem que pegar um pouquinho mais pesado. Você tem que orar e jejuar. Aí, o que aconteceu? Aconteceu isso comigo. Eu mandava o troço sair, não saía. Para mim era assim, não funcionou o que o pastor falou. Falhou. Não era, o problema era eu. Jamais a palavra de Deus vai falhar. É impossível que Deus minta. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu, 1 ano na igreja, ouvindo meu pastor falar quase todo o culto que Jesus já levou a doença, que Jesus já levou a doença, eu sabia, igual um papagaiozinho, mas lá no meu íntimo, eu ainda não entendia, não cria naquilo ali como deveria ter. E aí, pastor? E aí, que depois de 1 ano, eu orando a Deus, então me ajuda, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, sei lá, eu não sei se é Deus que me fez assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito que eu gosto mesmo de desafio, sabe?
Eu não aceito, tá bom, deixa pra lá então. E tentar uma coisa e desistir fácil. Eu não sou assim. Sou aquela tipo de pessoa meio teimosa, sabe? Eu tento. Eu só desisto quando não dá meu pai. Já tentei de tudo. Entendeu? Eu não sei se isso é uma qualidade ou é um problema. Eu já tive benefícios com isso, mas já tive problema também. Tentei tanto, gastei dinheiro, não adiantou, perdi o negócio. Então, tem o benefício, tem a parte boa, a parte ruim. Então, eu sempre fui uma pessoa de ficar futucando as coisas. Então, eu queria entender. Aí eu comecei, não, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a entender. Como que o pastor diz que a doença sai? Aí eu comecei a achar que aquilo era conversa. Olha só, nova convertida, conversa do pastor. O pastor fala isso para agradar a gente, porque não acontece. Entendeu? Estava pouco tempo na igreja. Eu comecei a achar que aquilo ali era coisa da cabeça do pastor. Entendeu? Não ia acontecer. Mas só que um dia, e a Armin, olha só como é que as coisas. A Armin estava queimando em febre. Não estava comendo, mas irmã, ela estava. Ela estava deitada aqui em mim. Eu estava suando de tanta febre que ela estava. Já tinha dado remédio, aquela coisa toda. E eu tinha ido num lugar com meu esposo. Eu falei assim, ô Samuel, quando ele sair daqui, vamos dar uma passadinha lá no Pastor Mota. Era dia de culto, mas como eu tive um compromisso, aquele dia eu não fui no culto. Mas eu falei, ele ainda deve estar lá na igreja. Eu fazer o quê? Pedi ele para orar pela Yasmin, está com muita febre e tal. Aí eu fui, voltando, passando no pastor. Mas eu já estava assim, sabe? Já não estava acreditando muito mais nesse negócio de Jesus me levou doença. Entendeu? Mas eu fui. Aí chegou lá, falei, pastor estava no escritório, trabalhei só, pastor. Essa criança está desde cedo ardendo febre. Nós já oramos, está dando concluído. E Deus sempre dá um jeitinho de você entender a verdade. Não é isso? Desmascarar a mentira para você ficar com a verdade, sim ou não? Eu acho que como Deus viu que eu não estava acreditando muito nesse negócio que se orasse o mal ia sair, Ele fez isso como uma experiência. Porque eu cheguei lá e ele falou, tá com febre? Tá. Me dá essa criança aqui. Estava só a gente lá. E o pastor pegou, sentou aí no colo dele, era pequenininha. Você estava com a gente? Não. Meu marido ficou assim olhando, aí, e serviu para o meu marido também, tá? O meu marido era meio incrédulozinho, mas naquela época ele era muito incrédulo, ele estava brigando comigo, que ele falou que não era para a gente levar, que a gente não tinha que levar a Yasmin no Pastor Mota, a gente tinha que ir direto para o hospital. E eu falei, não, vamos passar lá primeiro e tal, tá? Serviu até para ele também. Que aí o Pastor Mota sentou a Yasmin, até hoje eu lembro disso, sentou a Yasmin aqui no colo dele, fez uma oração, gente, eu vi que a criança saiu do meu colo, eu estava suando, ela estava ardendo de febre. Foi uma coisa muito rápida. O pastor sentou ela assim, orou, ela expulsou aquele mal e me deu na minha mão. Agora toma aqui, procura a febre nela. Caraca, quando ela veio, voltou pro meu colo, ela estava fresquinha, foi uma coisa de segundos. E aí começou a suar. Eu olhei para a cara de Samuel olhou para a minha cara, e Jesus falou assim comigo, está vendo? Incrédulos. O Tomés, casal de Tomés, vocês só não acreditam vendo? Não tomou injeção, não tomou um remédio, não tomou nada. Eu fiquei até sem saber o que dizer. Eu amei, pastor. Aí eu olhei para a casa e falei, e outra coisa, eu não senti mais nada, né? Pastor, pode ir para casa. Lá para o hospital mesmo, não sei que mais para casa. Eu fui para casa. Passou subindo. Entendeu? Aí foi os dois tomé no meio da rua com a criança. É sério, gente. Eu não sei que eu já não passei por isso, não. Sabe o que aconteceu? E aí eu comecei a pensar, não, pastor, então o pastor não está errado.
O problema sou eu. O meu problema sou eu. Se eu estou orando próximo de sai, alguma coisa está errada em mim. Como é que sai com o pastor e comigo não sai? Se Jesus falou que me deu poder também e autoridade. Só funciona com o pastor. Aí eu achava que só funcionava com o pastor, então deve ser uma unção. É porque eu era muito curiosa de querer saber das coisas. Mas Deus já quebrando meus pensamentos em todinho. Falei, deve ser uma unção que é só do pastor. Entendeu? Aí no próximo culto que eu fui lá, o pastor pregou lá no Marcos 16. Esse sinal seguirão o que crê. Irmão, você crê? Aí a gente crê. Então, em meu nome expulsarão o demônio. Porão, vão ser dos enfermos, curarão. Se você for batizado, esse sinal segue você. Você pode fazer isso. Eu fiquei pensando, então não sou um pastor, não. Entendeu? Eu ia aprendendo. Daqui a pouco, irmão, surgiu uma fé dentro do meu coração. Falei, Senhor, me ajuda a entender essa palavra que o Senhor já levou as minhas doenças. Porque eu saber, eu já sei. Mas pelo visto eu não entendi. Eu só sei, entendeu? Eu estou só repetindo aquilo como uma criança que aprende negócio e está repetindo. Um papagaio. Você está repetindo, mas você não faz aquilo ali. Você está só falando. Vamos supor lá uma criancinha. Escuta a mãe todo dia dizendo que vai fazer faxina, vai fazer faxina. Daqui a pouco está a criança lá com o pano de chão, vou fazer faxina. Ela pode até dizer que ela vai fazer. Tu acha que uma criança vai fazer faxina? 3 anos, 5 anos? Não vai, ela está repetindo o que ela ouviu. Igual eu estava repetindo o que o pastor falava, mas estava sem raiz. Entendeu? Eu não tinha entendido com o coração. Isso está lá no Mateus 15. Você tem que entender com o coração. Aí, depois de 1 ano e pouco, gente, eu ouvindo, quase sempre, eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, então eu quero entender isso, me ajuda a entender. Aí fui para o culto. E quando eu sentei lá, o que o meu pastor pregou? Sobre doença. Jesus já levou as nossas enfermidades. Mas eu já tinha ouvido essa palavra 1 ano e pouco, mas naquele dia foi diferente. Acho que foi porque eu pedi a Deus para ele me ajudar a entender. Eu entendi de uma tal maneira, que eu não tinha entendido antes. Entendeu? Antes eu só sabia ali, parece que aquilo entrou no meu coração. Que a partir daquele dia em diante, as coisas mudaram. Eu comecei a perceber isso, começou dentro de casa. Depois, não sei se foi a Arminha, não sei quem lá em casa lá ficou doente, queimando ferro, não sei o que aconteceu. Eu fui lá, orei, repreendi o mal, daqui a pouco estava fresquinho. Começou a acontecer comigo. Entendeu? Aí eu comecei a ver que aquilo era real comigo também. Aí nunca mais parou. Aí eu era obreira, tinha pessoas que eu orava, visitas que eu ia fazer, como eu fui na casa de uma irmã. E tinha uma irmãzinha lá, né? Não foi nem a irmãzinha, foi a Maísa. Vocês conhecem a Maísa? Valmir? Eu já vi aqui. A Maísa, uma vez ela estava cheia de dor de dente, tadinha. Pastora, ora por mim, eu orei por ela lá, a pastora sumiu. E começou a acontecer essas coisas na minha vida. Eu comecei a viver aquilo ali. Você saber uma coisa, você viver outra. Isso tem que entrar no seu coração. Aí começou a funcionar. Aí eu fiquei toda alegre. E rapaz, funciona comigo também o negócio. E até hoje é assim, gente. Aconteceu um negócio com a Natasha um dia desse aí, que a Natasha, mãe, está acontecendo isso. Eu falei, Natasha, se prepara, no nome de Jesus. Já deu certo. Aí ela chegou lá em casa, foi de manhã, né? Foi de novo depois. Aí ela chegou lá toda feliz, mãe, glória a Deus. Eu falei, Natasha, foi ontem, né? Que ontem, mãe? A senhora falou hoje de manhã já aconteceu. Então, hoje eu vivo isso. Eu não estou falando assim de uma boca para fora, eu vivo. Mas eu precisei entender, demorou 1 ano e pouco. Eu ouvi, mas não entendia nada. Porque a minha fé era qual? Era intelectual.
Eu acreditava e com a minha mente. O dia que eu entendi com o meu coração, aí é que as coisas vão se mudar. Entendeu? Está vendo a importância de se ouvir e insistir em ouvir a palavra? Se eu desisto de ficar ali, ó, foi depois de 1 ano e pouco eu ouvindo que eu comecei a entender isso. Se eu saio da igreja antes, eu não ia entender isso. Entendeu? Não ia dar tempo de Deus me amadurecer a minha fé. Entendeu? Hoje em dia, quantas pessoas já orei em milagre aconteceu? A Dona Maria aqui mesmo, não foi, Dona Maria? Quando a Dona Maria veio para cá, tadinha, a Dona Maria sofria muito. Gente, essa mulher sofria muito. Eu chegava aqui na igreja, né, Dona Maria? Desesperada. Já tem muito tempo que acontecia essas coisas com a senhora. Uns 2 anos. Dona Maria falava, pastor, parece que eu vou morrer, pastor. Nossa, esquisito, não é? Vira e mexe, ela estava lá. Nem a casinha dela ela conseguia cuidar também. Né? Passar uma vassoura na casa. Hoje em dia, Dona Maria passou em tudo. Ela passou em tudo, né, Dona Maria? Entendeu? Mas se eu não tivesse aprendido isso, hoje também eu não poderia ser usada por Deus para ajudar a Dona Maria. Para ajudar outras pessoas que foram curadas ali. Entendeu a importância de você aprender? Porque você aprendendo, você vai poder usar para você, você vai poder usar para a sua família, vai poder usar para as pessoas que precisam. Seu vizinho está lá, tá todo finhanhado. Você vai lá, faz uma oração por você, vai lá na igreja, entendeu? Faz aquela oração pelo vizinho. Pastor, e quando a gente faz uma oração por uma pessoa, a pessoa não é curada de jeito nenhum. Aí não é só a sua fé, tem que ser a fé dela também, mas a pessoa não crê. Entendeu? Mas fica meio complicadinho. Eu já orei por pessoas, 2 pessoas, ao mesmo tempo. Acabei de orar por uma e orei por outra. Uma foi curada e a outra não. Ué, pastor, mas Deus faz exceções de pessoas? Não, porque uma creu e a outra não creu. Simples. Então, ele está falando aqui, ó. Eles tinham vindo para quê, pessoal? Para ouvir, não é isso? Por que eles vinham para ouvir primeiro e depois que eles eram curados das suas enfermidades e libertos dos espíritos que os atormentavam, né? Por que eles ouviam primeiro? Vamos ver se vocês estão entendendo. Porque a fé vem pelo ouvido. Se eles não ouvissem primeiro, não teria aquela fé para eles ser curados. Eles tinham que primeiro ouvir. Aí nasceu aquela fé, o milagre acontece. Não precisa 50 horas de oração, 10 anos de campanha. É a hora que você crê. Pastor, por que às vezes demora tanto? Porque você está demorando a crer. Tudo é crer, gente. Se você crer na hora, é na hora. Se você crer daqui 10 dias, 10 dias. Estou falando que eu fui crer nisso depois de 1 ano e pouco. Então, lá em casa, o pessoal só foi curado pela fé depois de 1 ano e pouco que eu estava na igreja. Porque eu não entendia antes. Foi um tempo que eu demorei para entender. Entendeu? Sim ou não? É o que quando você entende, crê. Depende. Tem pessoas que ouvem a palavra instantânea, quer ver? Outras não. Outras já demoram um tempinho. Como essa mulher que eu falei lá, não foi? Tem que ir ouvindo, vai crescendo a sua fé. Até atingir aquela fé que você precisa, um milagre acontecer. Mas tem outros que acontecem até na hora. Depende da pessoa, do seu modo de entender. A Bíblia fala sobre o semeador, né? Saiu a semear. Ele lançou as sementes. Um deu fruto a 30, outro a 60, outro a 100. A terra é o nosso coração, a semente é a palavra. O semeador é o pastor, é a pastora? Não. É o Espírito Santo de Deus que usa lá o pastor e usa o pastor. Ele vai semear a palavra no seu coração. Agora, o tempo de nascer, a fé depende da terra.
Já viu? O tempo de nascer a semente depende de quê? Da terra, se ela está bem preparadinha, se ela está bem adubada. Tem umas que nascem logo, tem outras que nascem depois, tem outras que nem nascem. A terra não vive, nem nasce. Então depende do coração da pessoa, do seu tempo de você entender, só isso. Entendeu? Mas a semente, presta atenção, é a mesma. A diferença está na terra, não na semente. Às vezes um compreende que mais é igual uma escola. A professora está ensinando a mesma coisa para todos os alunos, mas tem uns que aprendem rápido. Tem outros que nem aprendem. O ensinamento é o mesmo, mas depende do aluno. Entendeu? A mesma coisa no reino do céu. Deus não faz acepção de pessoa. Deus quer te abençoar, claro que é. Mas depende de você, do seu jeito de crer. Glória a Deus. Então, lá no livro de... Vamos lá rapidinho para a gente ir embora. Marcos. Deixa eu ver se é Marcos. Marcos, capítulo 5. Nós estamos falando aqui, gente, de ouvir e sobre ter fé. Sim ou não? Estou entendendo direitinho. Você está vendo que todos os versículos que a gente leu estão tudo se batendo por esse caminho? A gente foi primeiro aonde? Romanos, né? 10, 17 fala castigar, fé pelo ouvir. Depois a gente fomos lá no Lucas 6, 17, que estava falando que o pessoal vinha para ouvir, né? Serem curados, para nascer aquela fé. E agora a gente vai para outra passagem que fala de novo sobre fé. Está vendo como o Espírito Santo bate no versículo? Um certinho junto com o outro. Então lá no Marcos 5, versículo 21. Não, pessoal, peraí. É versículo 25. Marcos 5, versículo 25. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, ó. E certa mulher que havia 12 anos que tinha fluxo de sangue. Irmão, preste atenção. Essa mulher, ela estava sangrando há 12 anos. Era muito tempo. Era muito tempo. Nada do que ela fazia adiantava. Eu vou até falar um negócio aqui que é um exemplo, né? Que tem uma irmã, que eu não vou citar nomes, não é nada ofensivo, é um testemunho, não vou citar nome porque depois se ela quiser ela não conta. Que ela tem uma filha que um tempo desse atrás a menina estava botando muito sangue. Muito sangue. Até a parente lá da Luciene, não é, Luciene? Ficava nos pedaços, a mãe dela saía com esse pedaços de sangue. Teve uma hora que botaram até toalha, né? Para encharcar o sangue, o sangramento. Coisa séria. E a mãe dela já tinha conversado comigo antes. Ela veio aqui antes. Antes de acontecer esse episódio aí, ela já tinha conversado comigo sobre a menina. Que ela já, pastor, eu já fui no médico, várias vezes, o sangramento está passando. Então, porque aquilo ali já estava vindo já um tempinho, né? Não estava assim rápido. Já tinha um tempinho que ela estava sangrando muito. E aí eu falei para ela, não, irmão, vamos orar, nós vamos repreender, nós vamos correr atrás, vamos mudar. Porque Jesus já deu saúde e tal. Né? Orando. Quando foi a última vez que ela esteve aqui, ela falou que graças a Deus já não estava mais assim, não é? Aí depois parece que mandou pelo zap aí o resultado dos exames, dizendo que graças a Deus está tudo certinho lá. Passou um remédio lá, mas acabou aquilo tudo. Então, às vezes tem coisas que se a gente não buscar a intervenção divina, tem coisas que é para os médicos.
tem coisas que é para Deus. Que isso, pai? Ué, essa mulher estava 12 anos com sangramento que não passava de jeito nenhum. Agora, olha o que ela fez. Presta bem atenção, ó. E que havia, presta atenção no versículo 26, você entendeu? E que havia padecido muito com muitos médicos. Ela já tinha ido tudo quanto é médico. Sim ou não? E despendido tudo que tinha. Porque a pessoa está enferma, o que a pessoa quer? Se curar, meu irmão. Ela gastou tudo que ela tinha com remédio, tratamento, entendeu? Tudo que ele exame, tudo que ele mandava fazer, a mulher ia lá e fazia. Ela gastou tudo que tinha tentando ser curada, com muitos médicos. Sim ou não? Adiantou? Leia aí o que está escrito aí, ó. E nada lhe aproveitando. Isso. Antes, indo a pior. Quer dizer, cada dia ela piorava mais, não adiantava. Não adiantava. Não teve resultado. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tem coisas que é ou não é só para Deus? Tem coisa que é só para Deus, porque médico nenhum deu jeito nessa mulher. Tratamento nenhum que ela fazia deu jeito nela. Antes, o que acontecia com ela? Piorava cada vez mais. É triste, né? Você gastar dinheiro, tempo, correr atrás, em tudo quanto é médico, cada vez você piorar mais, é uma tristeza, né? Cada vez que você vai lá, faz um tratamento que dá errado, é uma frustração. Tem gente que a casa da pessoa parece uma farmácia. Irmão. É remédio para a coluna, é remédio para o braço, é remédio para a perna, é remédio para o estômago, é remédio para a cabeça. E nada adianta. Toma aquilo ali, toma, só vive um. Por quê? Porque tem coisas que é para os médicos, tem coisa que é para Deus. Escuta o que eu estou te falando. No caso dessa mulher aqui, médico não deu jeito nela. Pastor, e como que ela foi curada? Lembra de eu ouvir falar ainda? Lembra de eu ouvir? Que a fé vem pelo ouvir? Olha só. E nada me aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar, eu estou lendo aqui Marcos 5, versículo 27, tá? Ouvindo falar de Jesus, olha só, pessoal. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua veste. Vou dar uma paradinha aqui. Irmão, a história dessa mulher, 12 anos de sofrimento, só acabou quando ela ouviu falar de Jesus. A fé vem por onde? Quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu uma fé no coração dela. Uma convicção, uma certeza. Se ela se aproximasse de Jesus, o problema dela ia ser resolvido. Você está entendendo? Quando você ouve, você passa a ter essa certeza. Não, eu vou orar a Deus. É um direito meu, porque você sabia que a saúde é uma das coisas que Jesus conquistou lá na cruz para mim e para você? E que isso é um direito nosso como filhos de Deus? Isso é uma herança nossa? É o nosso direito conquistado por Jesus lá na cruz? Quando ela entendeu, ela falou, então peraí, eu vou me aproximar de Jesus e a minha história vai mudar. Quando você ouve, você entende isso. Eu vou orar a Deus, vou falar com Deus. Eu entendi que eu também tenho direito à saúde. É um direito meu também. O Senhor não faz acepção de pessoa. Ah, Senhor, eu quero o meu milagre. Quero ser curado, sacado com isso na minha vida. E Deus ouve, irmão, porque Deus concorda com a palavra dele.
Se você chegar lá e falar, Senhor, eu ouvi hoje pela sua palavra que o Senhor já me deu saúde, os suas feridas já fui sarado, então eu assumo, tomo posse desse direito meu que o Senhor já até me deu. Manifeste o teu poder na minha vida, tirando esse mal. E Deus vai concordar com você, porque você está falando a verdade. Realmente está escrito isso na Bíblia. Agora, quando você chega lá, Deus, eu nasci para ser infeliz, uma desgraçada. Só eu nasci para sofrer. Essa doença é perpétua. E Deus não vai concordar com isso. Deus não é doido para concordar com um negócio desse. Você tem razão. Deus não vai falar isso para você. Isso está totalmente fora da palavra. Primeiro que Ele não fez você para sofrer. Você que está dizendo. Ele não vai poder dizer isso. É mesmo, fiz você para sofrer. Ele não vai falar isso. Que não é verdade, entendeu? Sua doença é perpétua, também Ele não vai concordar com isso. Porque Ele não fez você para ser doente para sempre. Aliás, Ele já até negou suas doenças. Então você está querendo que Deus concorde com coisa que está totalmente fora da palavra. Você tem que ir a Deus com a palavra dele. Senhor, eu tomo posse. Espera aí, o Senhor já me deu saúde. Então eu vou orar a Deus, vou conversar com Jesus, vou buscar Jesus e eu vou ser livre desse mal. Não interessa quantos anos que está, não interessa o que o médico falou, porque essa mulher aqui já estava 12 anos. Eu acredito que por médico não tinha nem mais jeito, cada vez piorava mais, ela já tinha ido tudo com tendência, já tinha perdido tudo. Essa mulher aqui, eu acho que ela não acreditava nem mais em médico nenhum. O médico fala, não, toma esse remédio que lá tá. Não sei, já mais um que eu vou na cadeira. Entendeu? Mas quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu uma fé. A fé é o quê? Uma convicção, uma certeza de que se ela conversasse, se ela se aproximasse de Jesus, que aqui ela se aproximou e tocou. A pastora, Jesus não está mais aqui fisicamente. Aí você se aproximar de Jesus hoje, é quando você vai a Ele em oração. Pastor, e como que eu toco em Jesus? Irmão, você toca em Jesus quando você crê, você consegue tirar virtude dele, poder dele com a sua fé. É a sua fé que é esse toque especial, quer ver? Vamos ver aqui. E ouvindo falar de Jesus, o que ela fez? Veio por detrás da multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, ela dizia para quem? Para ela mesma, no seu coração. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Agora preste atenção. Ela não disse assim, se tão somente eu tocar nas vestes dele, talvez eu seja sarado. Vai que eu seja sarado. Vou tentar tocar para ver se eu vou ser sarada. Não. Ela foi com uma certeza. Se tão somente eu tocar ali, eu vou ser sarada. Ela estava certa que ela ia ser sarada. Mas quem botou essa certeza no coração dela? Quando ela ouviu falar de Jesus. O segredo é ouvir. Isso, entendeu? Ela ouviu falar de Jesus. Ouviu o que? Mas ela ouviu falar que Jesus cura. Jesus curou lá o paralítico, Jesus curou o Toninho. Aí ela, então vai curar eu também. Entendeu? Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Aí o que aconteceu? E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Irmão, 12 anos, acabou o problema. Quando ela ouviu falar de Jesus. Se ela tivesse parado para ouvir antes, talvez não tinha gastado tanto dinheiro, não tinha sofrido tanto, tinha sido curada antes. Não, porque o segredo estava em ela ouvir, para criar a fé, para operar o milagre. Aí ele disse assim, e logo Jesus conhecendo que virtude, que é poder, né? De si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram, olha só o que os discípulos disseram. E disseram, Senhor disse, desde que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo,
aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Vamos dar uma paradinha? Não tinha um montão de gente tocando em Jesus. Ele fala, tem um montão de gente apertando o Senhor para lá e para cá, como é que eu vou saber quem tocou no Senhor? Como que tanta gente tocando em Jesus, Jesus só foi prestar atenção no toque daquela mulher. O toque daquela mulher foi diferente. Você não está falando que a multidão tocava nele e saiu virtude para tudo quanto é lado, não. Quando ela tocou, que saiu o poder. O toque dela foi diferente. Pastor, o que significa isso? É diferente quando você faz uma oração vazia, que você não ouviu a palavra, você não está crendo, você está só encostando em Jesus, igual a multidão. Agora, quando você ora com fé, aí você tira a virtude dele, aí você tira o poder dele. Mas o que é orar com fé? Eu ouvi, eu creio, vou orar e o milagre vai acontecer. Isso é orar com fé. Aí você vai tirar a virtude dele. Aí a tua fé vai fazer o poder de Deus entrar em ação. Porque o que fez o poder de Deus entrar em ação não foi o toque, foi a fé dela. Ela tocou nele diferente. Porque se fosse assim, todo mundo que estava tocando ali ia ser todo mundo curado. Não, só ela que foi. E embora tivesse um montão de gente encostando em Jesus. Mas o pessoal estava encostando normal. Você quer ficar encostando em Jesus normal? Quer você ficar orando aquela oração vazia? Todo dia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aquela oração religiosa. E a mesma coisa. Senhor, aquele mesmo assunto de sempre. Senhor, eu vi aquela mesma situação. Você quer ficar tocando em Jesus vazio? Ou você quer se encher de fé e ir lá tirar a virtude do Senhor na oração? Pastor, eu quero ir lá tirar. Então, você tem que ouvir. Tem que ouvir, tem que crer. O que deixa Jesus maravilhado com a gente, pessoal, é a nossa fé. Teve um homem na Bíblia que, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá em casa, fale só uma palavra que o meu servo será curado. E Jesus, ele ficou maravilhado com a fé daquele homem. Nossa, nem em Israel vi tanta fé. Olha como é que Jesus gosta de fé. Agora você chega lá com totalmente com falta de fé. Deus, eu sou uma desgraçada, um miserável. Irmão, Deus não quer saber disso. Isso não vai funcionar com Deus. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. E ele lhe disse, filha, o que salvou ela, pessoal? Filha, a tua fé te salvou. Jesus não falou assim, filha, eu te salvei. Te salvei. Não. O que salvou ela? A tua fé, filha, a tua fé te salvou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A fé vem por onde? Onde essa mulher conseguiu essa fé? Quando ela ouviu falar de Jesus. E se ela não ouve falar? Ela ia ser só mais uma encostando em Jesus? Não ia ter o milagre dela? Porque o que salvou ela foi a própria fé dela. O que faz Deus agir na sua vida é a sua fé. Você não pode esperar que Deus tenha fé por você. Não, a fé é você que tem que ter a fé para Ele operar. Pastor, como é que eu tenho a fé? Ai, gente, pelo amor de Deus, eu acabei de falar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Era melhor explicar, senão daqui a pouco você está perguntando tudo de novo. Aí ele está dizendo, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e se eu quero, curar desse mal. Acabou, 12 anos, saiu uma mulher dali boazinha, não sangrou mais, se era nos dias de hoje, foi para a piscina, conseguiu casar, porque como é que uma pessoa vai casar sangrando o tempo todo? Foi feliz e acabou com ele. Vai ver que ela estava pensando na vida, quanto dinheiro eu gastei. Se eu tivesse ouvido falar em Jesus antes. É igual eu com das drogas lá, bebia, fumava, cheirava, não queria saber de Jesus. Depois que eu ouvi falar de Jesus, que eu fui liberta, eu falei, meu Deus, quanto tempo desperdiçado. O que eu não ouvi falar do Senhor antes?
Terei que poupar isso tudo que eu passei de sofrimento, luta, dinheiro que eu gastei com droga. Mas eu demorei muito para ouvir, mas graças a Deus que eu ouvi, né? Tem gente que vai embora e não ouve. Entendeu? Gente, entenderam direitinho? Sim ou não? Olha, eu vou dar um recadinho bem rapidinho para a gente ir embora. Eu botei lá no Face, gente, e hoje a gente estamos para fazer uns envelopes aqui de uma oferta especial de Natal. Pastora, é obrigatório? Não. Presta atenção, nada com Deus é obrigatório. Isso é um chamado, quando se sente um carinho. Tem gente que tem carinho pela obra de Deus. Só olha assim, eu estava explicando aqui que eu tenho uma irmã aqui na igreja, que ela é dizimista daqui há muitos anos. Mas se eu te falar que eu nunca vi aquela irmã, eu não a conheço pessoalmente, nem ela me conhece. E ela nunca veio aqui. Simplesmente, tem uma irmã aqui na igreja, que em vez em quando vem aqui, a diaconisa Thelma, não sei se você lembra dela. Ela, muito minha amiga e tal, e ela é amiga dessa irmã. E ela, conversando com ela contou do meu testemunho. Contou assim uma benção, porque a Thelma mesmo, ela tem testemunho aqui na igreja, tá? A netinha dela, Ágata, a gravidez daquela criança, segundo o médico, não ia vingar, não. A mãe da menina não podia e não segurava. Toda criança com 6 meses, ela perdia. E quando a Ágata chegou com 6 meses, os médicos, infelizmente, levou para lá e começou a sangrar para abortar. Eu falei, dessa vez não vai abortar. E aí a gente começou a orar, e eu falei, pode ficar com essa criança vai nascer. Nós oramos, e foi para o hospital, o médico teve até que botar um negócio para tentar segurar a criança. Mas aí não tem como ela ficar internada de 6 meses até a criança nascer. Para terminar de formar a criança, mas ela não vai ficar não. E eu caí em oração, tal, mandou ela para casa, foi indo, o médico falando que não vai vingar, mas vai sim, a criança nasceu. Formou a criança nasceu. Você tem que ver a menina, nasceu uma garotinha enorme, a Ágata, está grandona, a Thelma tem testemunho aqui que Deus fez na vida dela. E aí ela contando para essa irmã, meu testemunho e tal, a irmã falou assim, gente, olha, eu não conheço essa pastora, mas que testemunho bonito o testemunho dela. Ela foi liberta dessas coisas, está sendo usada por Deus. Poxa, gostei do testemunho dessa irmã. Aí ela chegou perto da Thelma, né? Falou, Thelma, depois que eu entro em contato com essa pastora, e pega lá a chavezinha do Pix dela, da igreja lá, que eu quero passar a dizimar lá. Porque eu achei tão bonito esse testemunho que eu quero ajudar essa obra. E aí ela começou, e já há anos que ela é dizimista aqui. Agora que a gente está querendo se conhecer pessoalmente, que a gente começou a conversar pelo Zap, e ela falou, pastora, desde quando eu ouvi o testemunho daí, não tem jeito. Eu sinto no meu coração assim, arde para me ajudar essa obra. Ela tem todo mês. Ela diz isso aqui, nem conhece a igreja. Então, às vezes, a pessoa sente um carinho na obra. É uma coisa que vem de dentro, sabe? Você sente no seu coração, eu quero ajudar. Porque, irmão, a gente, daqui dessa vida, a gente não leva nada. Nada. Eu já fui em vários velórios aí. Você vê que a pessoa não leva um sapato, não leva nada. Tudo fica aí. Então, dinheiro é para pagar compromisso. Entendeu? Ninguém está interessado em dinheiro. O negócio é a nossa alma ser salva. Mas a igreja, ela tem gasto, gente. Entendeu? A pessoa, se não tivesse a igreja, a gente vai ficar assistindo o culto lá no meio da rua, no sol, ia ficar bem complicado. Então, a igreja tem gasto. Entendeu? Tem luz. É igual a internet. Às vezes a pessoa pode ouvir pela internet. Tudo isso é pago. Entendeu? Tudo. Coisas de campanha. Outras pessoas já foram curadas com água, sabonete. Tudo isso. O pessoal que doa sabonete aí, doa água, outros a gente tem que comprar. Mas Deus não dá mesmo. Então tudo é um carinho.
voluntariamente, se você sentir no seu coração, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. E essa oferta que a gente está pedindo, presta bem atenção, não é para você fazer essa oferta, Deus, eu vou te oferecer essa oferta aqui, numa bênção que eu estou precisando. Não. É uma oferta de gratidão, porque esse ano que passou, Deus te livrou de alguma coisa. Você tem que fazer uma, como é que é o nome daquilo, negócio que o senhor faz no ano? Eu não sei falar direito não, retrospectiva, né? Do ano de 2025. Tu acha que Deus te deu algum livramento? Acha que Deus livrou a sua família? Não é possível que Deus não fez nada de bom para você. Você está respirando, chega no final do ano vivo. Com as suas pernas, com os seus braços. Mas eu quase morri. Quase, mas não morreu. E aí? Foi quase. Mas quase que eu não aguentei. Mas aguentei, ele estava aqui. Você está entendendo? Mas tem umas coisinhas que eu ainda quero que faça. Mas quando você viver, você sempre vai querer. A verdade é essa, quando Deus fizer isso aqui, você vai querer o outro. Então você tem que ver também o que Jesus já fez. Porque muitas das vezes a gente não quer que Ele faça, mas a gente esquece de agradecer que Ele já fez. Então, se você sente no seu coração, olha, Deus me deu muita bênção, eu tenho que agradecer a Deus o que Jesus fez. Se você sentir no seu coração, você vai dar essa oferta com gratidão, pessoal. Gratidão, sabe aquela coisa voluntária, gostosa, com alegria? Pai, muito obrigado. Isso é com gratidão pelo que o Senhor fez por mim. É para Ele. Você vai, inclusive, quando eu vou dar uma oferta, eu antes de entregar o meu pastor, eu converso com Deus. Senhor, isso aqui é seu e tal. Você também tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Fazer o seu propósito em casa. Entendeu? Senhor, isso aqui é com gratidão. Sou grata por tudo que o Senhor fez por mim esse ano e tal. Teve vezes que eu pensei que não consegui chegar a perto, mas consegui. E você vai fazer a sua oferta. Pastor, quanto que é o valor? Não está determinado o valor, quanto Deus tocar no seu coração. Glória a Deus. Você vai dar o seu melhor que você puder para Deus. No seu melhor, a gente não pode determinar o valor, porque a gente não sabe da sua situação. Você até quer dar mais, você quer fazer mais, mas é o seu limite. Então, é você e Deus. Glória a Deus, eu só vou fazer o seguinte, eu vou receber essas ofertas aqui na igreja e vou orar por vocês. Vou apresentar a Deus. Minha parte eu estou fazendo. Vou no monte, vou levar para o monte. Até o dia 31, eu vou ter que ir no monte, vou apresentar esses envelopes de oferta, tudo, para que Deus continue melhorando a sua vida, entendeu? Mas o valor, a gratidão, isso aí é você com Deus. Você vai orar em casa, pai, eu senti no coração. Pastor, e quando a gente não sente no coração, aí não faz, porque Deus ele não gosta de nada forçado. Já fizeram alguma coisa para você forçar? Vamos lá na padaria, mas estava cansado, nem estava querendo sair de casa dele. Não é horrível, fala a verdade. Dá vontade de falar, filho, não precisa não, deixa quieto, né? Aí é a mesma coisa Deus, não faça nada para Deus forçar, vai com alegria, Senhor, eu estou fazendo de coração, uma gratidão por tudo que o Senhor fez, é para o Senhor que eu estou fazendo. Aí Ele se agrada, glória a Deus, amém? E aí a gente vai estar pedindo aí para imprimir os envelopes, mas já está lá nas redes sociais, quem for passar pelo Pix, já está lá o Pix, tudo direitinho, porque a menina que faz os envelopes para a gente, que é a Amanda, né, a tadinha, a mãe dela faleceu por um pouquinho de tempo, né, aí a gente fica tão bem coisa assim, não sei se elas estão trabalhando aí, os netos, o menino que fazia também, né, que é neto, às vezes a pessoa está meio embalada, eu nem falei nada com ela ainda, mas a gente vai ver se consegue fazer os envelopes. Glória a Deus. Gente, vamos orar. Agora não adianta a gente ouvir, sair daqui a mesma coisa. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa doença, você acabou de ouvir a palavra, você tem que mudar o jeito de você pensar. Não. Eu entendi que é para mim, a cura também é para mim. Eu tenho direito à cura. Jesus fez por todos, então vou tocar em Jesus e vou ser sarada. É só o teu pensamento. Glória a Deus.
Ah, pastor, mas é que a senhora não sabe, ela tem 20 anos que eu tô assim. Essa mulher tinha 12. A outra mulher que andava curvada tinha 18 anos. Mas elas não foram livres? Você também pode ser. Entendeu? Deus já fez a parte dele, já falou aqui. Agora você tem que fazer a sua, que é crer. Não dói. Você não vai ter que pagar 1 milhão para crer. Entendeu? O que você não crê? Não é nada, tá entendendo? Deus não está pedindo teu braço ou a perna para você crer. Não é nada de sacrifício, não. É você se esforçar para crer, só isso. Isso dói? É difícil? Não é. Então, glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Deus, foi pregada aqui a sua palavra, o Senhor enviou pelo teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, por esse mesmo Espírito Santo que foi pregado, está nesse lugar para operar um milagre na vida dessa pessoa. Os que estão aqui, os que estão em casa. E essas pessoas ouviram a sua palavra, como aquela mulher do fluxo de sangue. E o coração delas, ó Pai, está preparado para receber a cura agora. E o teu Espírito Santo também está preparado agora para operar o milagre. Essa agora é a hora de sair poder e virtude do Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, eu oro agora por todas essas pessoas que estão aqui, estão em casa. Pai, em nome de Jesus, seja qual for o problema dessa pessoa agora, seja na saúde, seja na prosperidade, seja no casamento, seja na família, na vida espiritual, sentimental. Jesus de Nazaré, o Senhor está vivo, é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Toca agora nessa pessoa com o teu Espírito Santo, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca agora nessa pessoa com a sua virtude agora, Senhor, com o seu poder agora. E vai restaurando essa pessoa, vai restaurando a saúde dessa pessoa, a mente, o corpo, a alma, o espírito. Vai restaurando a fé dessa pessoa, o ânimo dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, ó Pai, que o seu poder, a sua virtude passe agora dessa pessoa. Passe agora no corpo dessa pessoa, restaurando a saúde dela, Deus. E enquanto isso, eu, em nome de Jesus, eu vou usar o seu poder. E eu dou a ordem a todo espírito de enfermidade que saia dos nervos, dos ossos, dos órgãos, da corrente sanguínea. Sai do corpo dessa pessoa, sai da saúde, da mente, da alma, do espírito, do intelecto dessa pessoa. Sai agora, em nome de Jesus. Eu estou te amarrando. Essa pessoa ouviu a palavra, agora você não pode ficar mais. Pega o seu mal e sai agora. Ele sai do casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai agora também da vida sentimental, da vida espiritual. Solta a prosperidade dessa pessoa. Sai agora, vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou declarando essas pessoas curadas e libertas. Que seja como a mulher do fluxo de sangue, que a partir desse momento, essa pessoa sinta, eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, faz
liberta, ela está livre. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e já te agradecemos. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu altar, que o Senhor cumpra cada um deles que o manto sagrado estão aqui, estão em casa, e leve em paz em nome de Jesus, meu Pai, que eles saiam daqui diferentes. Aquela mulher, quando ela ouviu falar do Senhor, ela saiu dali diferente, mudada, leve. Assim que sejam essas pessoas, que elas saiam da sua presença diferente, com a certeza de que já acabou, que elas venceram, o Senhor está com elas em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor. Eu vou estar aqui na frente, tá? Quem quiser falar comigo. Glória a Deus. E Deus abençoe aí todo o pessoal que fez isso. Ô, meu amor, Deus abençoe a minha irmã, a Ana. Ô, meu amor, Deus abençoe, tá? Você, todo mundo aí, eu estou orando por vocês, tá? Eu amo vocês.